No programa de hoje, nosso convidado é o engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso. Vamos conversar com ele sobre plantio direto na palha, sistema de plantio direto, como melhorar a qualidade do plantio direto. E a gente convidou o doutor Fernando mais uma vez aqui para o Terra Viva Sustentável, porque a Fundação AgriSUS, a fundação que o doutor Fernando é presidente, está com a campanha Boa Cobertura, que incentiva a melhoria da qualidade do plantio direto. Doutor Fernando, essa campanha já está aí nas ruas? Bom, ela foi lançada em agosto, setembro do ano passado. Ela está amadurecendo aos poucos. A nossa ideia é demonstrar que é fácil ter uma boa cobertura, dentro do princípio de que o produtor só acredita quando vê. Muitas vezes ele fica na dúvida com explicações, isso e aquilo, mas quando ele vê, a possibilidade que ele venha adotar, a melhorar a sua prática, é muito maior. De modo que o nosso lema é mostrar para ser acreditado. Tá. Então, Fernando, e a ideia da fundação é promover dias de campo para mostrar como que funciona, é isso? Nesse programa, exatamente isso. Seriam demonstrações relativamente simples, tão frequentes quanto possível, para que os lavradores sejam convidados a ver a cobertura, ver uma boa cobertura, ver o sistema radicular, ter um pouco de números da quantidade de matéria seca que está sendo produzida e se convencer que ele tem que mudar ou que ele tem que aperfeiçoar algumas práticas de sua lavoura para alcançar maior nível de eficiência. Tá. Onde o senhor anda muito, né, doutor Fernando? A gente sabe que sempre que o senhor viaja, o senhor visita as fazendas, né? Onde o senhor consegue identificar os principais gargalos ou onde que a gente precisa melhorar mais o nosso sistema de plantio direto? É exatamente para ser melhorado, tem que melhorar a cobertura morta, ou seja, a quantidade de resíduos necessários para proteger o solo, que é o principal item do plantio direto. O plantio direto devia se chamar antes plantio na palha direto e não plantio direto na palha. Entendi. Porque fazer direto e economizar operações, todo mundo gosta. Já promover uma boa cobertura é preciso uma intenção, são necessárias algumas medidas, eventualmente são necessárias algumas despesas, mas isso o lavrador se convencendo que para proteger bem o solo dele é preciso manter uma boa cobertura, possivelmente ele vai adotar. Então, Fernando, a gente tem que se preocupar muito com o solo como um organismo vivo, né? O plantio direto, o sistema de plantio direto, ele recupera também áreas degradadas, né? E faz com que a fauna e a flora do solo, elas retornem, né, a esse solo. É isso também? Evidentemente, por vários motivos. Os principais seriam o seguinte: quando há uma cobertura, essa cobertura vai se decompondo e ela constitui o alimento, a celulose e os produtos dela derivados são os alimentos das bactérias e da fauna e da flora do solo. Segundo motivo, o primeiro seria então fornecer alimentos para essa fauna e essa flora. O segundo motivo é dar condições ambientais para eles. Por exemplo, uma boa cobertura evita oscilações bruscas da temperatura. Os animais que habitam o solo gostam disso. Gostam de manter a umidade e não ressecar e encharcar rapidamente. Mantém um nível de umidade constante. Os animais também gostam disso. Por esses motivos, o plantio direto, melhorando a fertilidade, melhora implicitamente também a vida do solo. E ele tem também um grande fator de redução de custos com fertilizante também, né, doutor Fernando? Bom, aí é um assunto um pouco mais complexo, porque depende do estado da fertilidade do solo. O plantio direto inicial, que tem que constituir uma fertilidade, requer quantidades maiores de fertilizantes. Mas após 10, 20 anos de adubação, a gente já está concluindo que existem níveis de fósforo, principalmente,
que se mantêm estáveis e a disponibilidade da planta, permitindo não eliminar a adubação, mas uma redução. Limitando-a principalmente ao que nós chamamos de adubação de arranque, que dá aquela primeira impulso nas plantas novas. Perfeito. Doutor Fernando, o senhor veio para cá hoje, né, para falar sobre plantio direto e, coincidentemente, a gente recebeu uma informação aqui dos colegas da imprensa do Ministério da Agricultura com o seguinte título aqui, ó: Ministério incentiva plantio direto na palha, e a estimativa é de que em 10 anos a atual área do uso de plantio direto no Brasil seja ampliada em 8 milhões de hectares, passando dos atuais 25 milhões para 33 milhões de hectares. Doutor Fernando, e recentemente eu andei pelas regiões produtoras de soja aqui do Brasil, né? E aliado a isso, acompanhei um estudo da Exalc. No Rio Grande do Sul, 88% da área de grãos usa plantio direto, quase 89% usa plantio direto. E esse estudo mostrou que reduziu muito a deposição de sedimento nos lagos e nos riachos, melhorando a qualidade da água. É certo. É uma das vantagens do plantio direto, proteger a superfície do solo e fazer com que as águas de escorrimento, em geral as águas da chuva, se penetrem no solo antes de escorrer. E às vezes, quando o solo está saturado e continua chovendo, alguma água vai escorrer. E aí os resíduos fazem com que ela escorra lentamente, e sendo lentamente, ela não leva detritos para os ribeirões. Não tem arrasto da camada fértil. De modo que é uma consequência lógica daquilo que sempre se apregoou, como uma das grandes vantagens do plantio direto é segurar o solo onde está, evitando erosão, evitando sedimentação das baixadas e dos rios. Doutor Fernando, e a gente tem ouvido aí falar também, né, que a gente precisa ampliar as áreas de plantio direto e também ampliar para outras culturas, né? Cana-de-açúcar tem alguma experiência tímida, não sei se nível de experimento ainda, mas dá para colocar também fruticultura também, café vai bem, né, doutor Fernando? Onde adotaram um sistema de orientar as ervas que crescem no cafezal e tratá-lo com ceifadeira, vai muito bem. Eu sigo muito as culturas de ouro fino em Minas Gerais. Lá tem um clima bastante chuvoso, bastante adequado. Mas eles plantaram braquiária rosizenses e outras braquiárias e cortam com ceifadeira 4 vezes ao ano, 3 vezes, 4 vezes, conforme a intensidade das chuvas, e protege o solo perfeitamente, e o cafezal está maravilhoso. De modo que é possível estender as culturas permanentes, cafezal e citros, está se estendendo muito para citros também. Agora, você mencionou cana. A cana colheita crua já faz o plantio direto, por assim dizer, porque deixa toda a palha estendida sobre a superfície. Gostaria de ver se na renovação a necessidade de muito preparo do solo ou podem se limitar à sulcação. Isso é um assunto ainda definido, mas experiências recentes da Estação Experimental do IAC em Ribeirão Preto mostraram que pode ser dispensado em grande número de casos o preparo do solo para cana-de-açúcar. Olha que legal isso. Doutor Fernando, agora antes de começar o programa, o senhor estava falando para mim, né, o senhor fez uma observação comigo, né, que a gente precisa tomar cuidado para não perder essa palhada, né? Essa palhada precisa virar humus, precisa virar nutrição para o solo, né? A AgriSUS financiou recentemente uma pesquisa no Paraná e ela concluiu de que quando a palhada tem leguminosas, quando existe algum nitrogênio no sistema, a umificação é mais rápida, é mais eficaz do que quando a palhada tem muito pouco nitrogênio, que nós chamamos de relação CN muito larga, onde ela se decompõe em gás carbônico em vez de se tornar humus. De modo que existe um campo muito grande agora, não só de formar a palhada, mas de saber qual a palhada mais adequada. Ou ainda, se vale a pena adicionar nitrogênio à palhada para que ela tenha uma decomposição proveitosa para o solo.
Então temos muito que estudar ainda, só nesse fragmento aí. A agronomia não acaba nunca de estudar. Quando estudarmos isso, surgirão outras dúvidas e vamos pesquisar. Essa é a razão pela qual a agronomia é tão fascinante. Realmente há muito que pesquisar. Não só formar uma palhada boa, mas qual a qualidade dessa palhada. Como se pode melhorar as condições para que essa palhada produza humus. Esse é o ponto capital. E no intervalo, o doutor Fernando estava comentando comigo aqui, que eu leio as cotações, né, das commodities no mercado financeiro, falou, me provoque para falar sobre esse preço. Pois não, doutor Fernando, se sinta provocado. Bem, nós estamos notando que nunca o conjunto de commodities, de produtos agrícolas, atingiu os preços atuais. Portanto, não há mais desculpa para que o lavrador não use parte desse dinheiro em benefício do seu solo. Não há desculpa. Ele tem que pensar no solo como ele pensa numa nova caminhonete, numa nova casa, numa viagem. O solo é o ganha-pão dele no futuro. E tudo indica que talvez não tenhamos, brevemente, os preços tão altos. Mas o contexto mundial mostra que os produtos agrícolas vão se manter com bons preços por muitos e muitos anos. Verdade. E olha, a gente está ouvindo aqui uma pessoa que tem não só conhecimento, como vivência. O doutor Fernando faz 97 anos, esse não é isso? Vou fazer, né? Vai fazer, 97 esse ano. Sim. Olha que beleza. E qual que é o segredo dessa jovialidade toda, doutor Fernando? Talvez seja a paixão pela agronomia. E muita sorte de ter uma boa base genética. E zelar um pouco pela sorte. Você fez uma confidência aí de minha idade. Mas desculpe. Eu realmente não me sinto a idade, o meu entusiasmo continua praticamente o mesmo. Cheio de projetos ainda, né, doutor Fernando? Cheio de projetos. Olha que beleza. Doutor Fernando, o senhor trouxe os dados do Rally da Safra do ano passado. Sim. O que o senhor gostaria de destacar para a gente? É simplesmente o seguinte. Na cultura da soja, as pesquisas feitas em quase 800 lavouras visitadas mostram o seguinte: praticamente 95% da soja é plantada com plantio direto. Mas quando nós vamos na quantidade de palha encontrada, nós vemos que 40% tem muita palha. E o restante tem pouca palha ou médio. Quer dizer que há um campo de aperfeiçoamento do plantio direto para que não 40% tenha muita palha, mas 100% da lavoura tenha muita palha. Muita palha é prejudicial? Muita palha significa palha adequada. Evidentemente, se houver um excesso de palha, pode haver problemas de plantio, problemas mecânicos e outros tipos de problemas. Quando a gente palha muita palha, é muita palha dentro do razoável. Perfeito. E olha, você quer mais informações sobre plantio direto? Quer entrar em contato com o programa Boa Cobertura da Fundação AgriSUS? Entra lá na página da internet. Tem uma página na internet da Fundação e lá tem as principais dicas, né, para você entrar em contato. Então aí, ó, www.agrisus.org.br. Lá tem várias informações, não só sobre plantio direto, né, doutor Fernando? Lá na página da AgriSUS, né? Nós procuramos dizer no nosso site tudo aquilo que a gente faz e trazer as informações mais importantes sobre a agricultura sustentável, que é o nosso grande objetivo, dando continuidade àquilo que eu fiz a vida toda, seja em minhas propriedades particulares, seja como presidente da Maná. Sempre a Maná esteve voltado para a conservação do solo, desde os seus primórdios. Depois que a Maná sofreu uma evolução multinacional, continuamos a mesma preocupação com a Fundação AgriSUS, que a família destinou parte dos recursos recebidos para manter uma fundação objetivando o plantio direto como a melhor ferramenta que se tem notícia de conservação do solo. Doutor Fernando, chegou ao final do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez por mais essa aula que o senhor dá para a gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Espero que eu tenha transmitido o entusiasmo para todos aperfeiçoarem as suas práticas agrícolas em benefício deles próprios, dos seus filhos, dos seus netos e do país.